Bom, antes de iniciarmos a nossa aula de ciências, vamos agradecer a Deus por tudo que temos, principalmente por nossa saúde, tá certo? Bom, vamos ver aqui nossa agenda de ciências. Hoje nós iremos ver o conteúdo sistema genital e saneamento básico, certo? Vocês irão fazer a atividade na página 133, questões 1 e 2, e página 140, questões 1 e 2, certo? Em seguida faremos as correções. E como atividade extra, na página 133, a terceira questão, e na página 140, questões 3 e 4, ok? Essa agenda está disponível na descrição desse vídeo e no site do Colégio 21 Educar. Vamos iniciar, certo? Na página 130. Bom, meus amores, agora nós vamos estudar sistema genital e depois saneamento básico, tá certo? Página 130. Vamos iniciar falando do sistema genital. Bom, nós já sabemos, que o corpo humano ele é formado por muitas células, por diversas células, certo? Nós vimos também que os seres humanos passam, por um ciclo de vida. Nasce, cresce, pode se reproduzir e morre, certo? E nós passamos por várias fases na vida. Infância, adolescência, a fase adulta, certo? E justamente, da infância, para a adolescência acontece uma transição, O que é isso? Mudanças, transformações, certo? E essas transformações que acontecem tanto no menino como na menina, nós chamamos de puberdade. Vamos entender melhor o que é puberdade, certo? Bom, puberdade é justamente o período de transição entre infância e adolescência. Nessa etapa da vida acontecem muitas transformações físicas e psicológicas no menino e na menina. Entretanto, nem todos entram na puberdade com a mesma idade, pois cada indivíduo tem um ritmo próprio, certo? Então, meus amores, justamente a puberdade são as mudanças que vai acontecer tanto no corpo da menina como no corpo do menino, certo? Quando eles estão, entrando nessa fase da adolescência, certo? E mudanças também psicológicas, ok? Bom, então quando está acontecendo essas mudanças, certo? Tanto o menino como a menina, eles começam a produzir, certo? Células reprodutoras. Certo? Essas células, elas são responsáveis pela reprodução humana, certo? Que são as células masculinas e as células femininas, certo? E justamente quando começa a produzir essas células, como eu falei, são as células reprodutoras. E o que é isso, células reprodutoras? É justamente, que vai dar origem a uma nova vida, a um novo ser, que é justamente quando acontece o encontro da célula masculina com a célula feminina, através, de uma relação sexual entre o homem e uma mulher, certo? Bom, nós vamos ver agora, certo, os órgãos que fazem parte do sistema genital masculino e o sistema genital feminino. Nós vamos ver aqui os órgãos, certo? E vamos ver também onde são produzidos, certo, as células masculinas, e em seguida vamos ver onde são produzidas as células femininas, certo? Bom, sistema genital masculino. Quais são os órgãos que fazem parte desse sistema, certo? É justamente as glândulas seminais, certo? A próstata, os testículos, o pênis e a uretra, certo? Desses órgãos, onde é que se formam, onde é que são produzidos as células reprodutoras masculinas? E aí, nos testículos, certo? Então, os testículos é onde vai ser produzido, certo? As células masculinas, que são os espermatozoides, ok? Pronto, agora vamos falar sobre o sistema genital feminino, certo? O sistema genital feminino, ele é formado pelas tubas uterinas, pela vagina, pelos ovários e pelo útero. A célula reprodutora feminina, ela é produzida nos ovários, certo? Quando um dos ovários ele produz o óvulo ou ovocito, ele vai ser lançado nas tubas uterinas, ok? Vamos aqui, certo, entender, certo, como acontece a fecundação. Bom, a fecundação ela vai acontecer, certo, justamente com a união
entre a célula reprodutora masculina, que é o espermatozoide, certo? Com a célula reprodutora feminina, que é o ovocito ou óvulo, certo? Se um espermatozoide encontrar um ovocito e penetrar nele, ocorrerá a fecundação. O ovocito fecundado se transforma em célula-ovo e se fixa no útero, que se prepara para recebê-lo. Ali a célula-ovo começa a desenvolver-se, formando um embrião, que dará origem ao novo bebê. Bom, então aqui nós vimos, né, como acontece a fecundação, que é justamente a união das células reprodutoras. A masculina, né, que é o espermatozoide, e a feminina, que é o ovocito, né, ou óvulo, certo? Então, quando acontece essa união, vai acontecer, né, vai acontecer o quê? A fecundação, certo? E daí, né, a reprodução, né? Agora, pode acontecer de o ovocito não ser, né, fecundado. E quando isso acontece, né, porque assim, o útero, todos os meses, depois que a menina, né, ela passa por essas transformações, por essas mudanças que é a puberdade, certo? Então, as mudanças físicas acontecem também no útero da menina, certo? Então, todos os meses, certo? O útero vai se preparar para receber o ovocito fecundado, certo? Ou seja, quando ele teve a união do espermatozoide, juntamente com o óvulo, né, o ovocito, certo? Então, se ele não foi fecundado, né, se não houve, né, essa união, então, como eu falei, o útero ele se prepara, o material que tem no útero, né, vai se desprender, certo? Então, esse material vai se desprender e vai ser eliminado, né, juntamente com o sangue, certo? Todos os meses, ok? Que é justamente, nós chamamos de menstruação, né? Que leva de 3 a 5 dias, isso vai variar bastante entre as meninas, né? Porque não é igual para todas, certo? O período de menstruação, certo? Então, o que acontece é isso, o útero, né, todos os meses, né, ele vai ser preparado, certo? Naturalmente, né, ele vai ser preparado justamente para receber, certo? O ovocito fecundado, certo? Agora, se não teve essa fecundação, então o material, né, que estava ali no útero, ele vai se desprender e vai ser liberado juntamente com o sangue, certo? Bom, de uma menstruação a outra, né, nós chamamos de ciclo menstrual, que geralmente leva 28 dias, né? O ciclo menstrual leva 28 dias, né, de uma menstruação para outra menstruação, certo? Então a menstruação é um processo natural, certo? Que as meninas passam, ok? Quando elas passam pela transição, né? Por essas mudanças, pela puberdade, ok? Então é tudo muito natural, certo? Bom, nós vimos aqui, né, o sistema genital, os órgãos que fazem parte do sistema genital masculino e feminino. Falamos sobre fecundação, reprodução e também da puberdade, né, as transformações que acontecem no corpo da menina e do menino, certo? Essas transformações, né, a menstruação, tudo isso são transformações naturais do corpo, certo? Bom, eu quero dizer para vocês, né, que sempre conversem com os pais de vocês, né, sobre esse assunto quando surgirem dúvidas, tá certo? Bom, vocês depois vão fazer leitura, certo? Desse texto na página 132 também, certo? Tecnologia para explorar o corpo humano. Depois vocês irão fazer a atividade. Na página 134 e 135, né, tem montanha russa de emoções, justamente falando sobre a puberdade. Depois vocês irão fazer a leitura dessas páginas, certo? E agora nós vamos falar sobre saneamento básico na página 136, certo? Vamos falar agora sobre saneamento básico. O que é saneamento básico? São cuidados, né? São serviços essenciais que a população tem direito. E que serviços são esses? Tratamento e distribuição de água, rede de tratamento de esgoto, coleta e tratamento do lixo. Todos esses serviços são essenciais para que a população tenha uma boa qualidade de vida, certo? Todos esses tratamentos, né, esses serviços, né, da água, do lixo, do esgoto, né, vai fazer com que a população, né, se previna de doenças, né? Vai garantir uma melhor qualidade de vida para as pessoas, certo? Bom, vamos iniciar aqui falando do tratamento da água, certo? Nós sabemos, né, que essa água que chega até as nossas casas, certo?
são águas que passam por um tratamento, na estação de tratamento de água, certo? Porque justamente, né, essa água vem de rios e nos rios contém muitas impurezas, certo? Micro-organismos que precisam ser retirados dessa água justamente para não causar doenças. Então a água tem que ser tratada sim, certo? Vamos ver o que é que acontece nas estações de tratamento. Olha, nas estações, né, a água passa por um processo de purificação antes de chegar às torneiras de casas, hospitais, escolas e indústrias. Depois de tratada, a água é distribuída à população por meio de canos. Entretanto, como esses canos também acumulam impurezas, é importante filtrar ou ferver a água antes de bebê-la. Então aqui nós estamos vendo, né, como é importante o tratamento da água para tirar essas impurezas, né, que vão causar doenças. Nós sabemos que existem locais que não tem estação de tratamento de água. E aí o que se pode fazer para tratar essa água, onde não há estação de tratamento? Bom, o que pode ser feito é ferver ou filtrar essa água, ou então colocar cloro na água, certo? São soluções, né, para tratar essa água onde não existe a estação de tratamento, certo? Então agora vamos falar sobre rede de esgoto, né? Sobre a rede de esgoto. Bom, nós sabemos, né, que o tratamento do esgoto, né, a rede de esgoto, ela é muito importante, certo? Pois justamente, né, o que é esse esgoto, né? São dejetos humanos, né, urina, fezes, né, resíduos industriais, essas águas, né, já utilizadas nas nossas casas, né? Então, todos esses dejetos, né, essas águas que já foram utilizadas, né, esses resíduos industriais, eles precisam passar por um tratamento, né, o tratamento de esgoto, né? Justamente para não causar doenças, certo? Então é muito importante que aconteça, certo? O tratamento de esgoto. Nós sabemos que existem vários locais que não têm uma rede de esgoto, que muito esgoto a céu aberto, né, causando vários tipos de doenças, né, muitas pessoas ficando doentes por conta, né, da falta, né, dessa rede de esgoto, certo? Então vamos ver aqui. Se não for tratado o esgoto, ó, o que é que pode acontecer? Ó, pode contaminar as águas e o solo, causando doenças. Em lugares onde não há rede de esgotos, deve ser construído fossas para recolher os dejetos. Elas devem ficar em terrenos mais baixos e longe dos poços de água para não os contaminar. Pronto, então, nos locais onde não tem, né, a rede de esgoto, são construídas fossas, certo? Justamente, né, para esses dejetos ir para essas fossas, certo? Só que tem que ser construídas longe de poços de água, né, para não contaminar a água, certo? Então, gente, é muito importante, né, o tratamento do esgoto, certo? Justamente para evitar doenças. Vamos falar agora da coleta do lixo, né? Outro serviço essencial, muito importante, porque a gente sabe que o lixo, ele pode causar várias doenças, né? E também, né, atrair, né, animais causadores de doenças, né? Então é muito importante, né, a coleta do lixo, o tratamento do lixo, certo? Bom, o serviço de coleta recolhe o lixo em caminhões especiais e o leva para depósito ou estação de tratamento. Nós sabemos, né, meninos, que existem, né, alguns materiais, né, que podem ser reutilizados, né? Como papel, vidro, metal, né, podem ser reutilizados por indústrias, que os transformam no mesmo produto de origem. A reciclagem contribui para a diminuição da poluição e da contaminação do ambiente, assim como para a economia de recursos naturais. Então, uma das saídas, né, com a questão do lixo, também é a reciclagem. Nós sabemos, né, que existem os dias certos, né, em muitos lugares, onde tem coleta de lixo, né, onde o caminhão passa, né, regularmente. A gente sabe que tem aqueles dias certos que o caminhão vai passar. Então seria muito bom, né, que todas as pessoas, né, separassem os seus lixos, né, papel, vidro, metal, né, o lixo orgânico também, certo? Tudo separadinho, né, justamente para facilitar, né. Nós sabemos que existem pessoas, né, que passam recolhendo também o lixo para levar para reciclagem, né? É uma forma também de ganhar a sobrevivência, né? Um meio de vida também para muitas pessoas. Bom, agora vamos falar sobre sustentabilidade, certo? Muitas pessoas, muitos países, né, estão preocupados
com a forma, né, que está acontecendo a exploração dos recursos naturais, certo? O consumo crescente de energia, a exploração dos recursos minerais, da água, né? Tudo isso pode ocasionar um esgotamento, certo? Isso vem preocupando muitas pessoas, né? Muitos países. E com isso, né, eles vão criando projetos, conferências, justamente para conscientizar as pessoas, né, dessa exploração com relação ao ambiente, né, aos recursos naturais, certo? E com isso, né, vem o desenvolvimento sustentável. Vamos ver aqui o que é desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades. Então, a gente percebe aqui que desenvolvimento sustentável é justamente isso. Hoje você tem consciência na exploração desses recursos pensando, né, nas gerações futuras, certo? Então, é uma exploração consciente, utilizar os recursos da natureza de forma consciente, certo? Existem vários projetos, certo, no Brasil, certo? E em outros países também, justamente para essa questão da conscientização com relação ao ambiente, ao meio ambiente, certo? Aqui no livro, na página 138 e 139, está falando sobre esse assunto, né? Sobre as conferências que aconteceu na Suécia, sobre a Rio 20, né? Que aconteceu aqui no Brasil, certo? Então, depois vocês vão fazer leitura, certo? Sobre esses textos, para responder a atividade. Bom, então, meus amores, eu espero que vocês tenham compreendido, né, a nossa aula de hoje, certo? Vão fazer leitura agora e vão responder as páginas da agenda, certo? Daqui a pouquinho retornem para ver as correções. Bom, retornamos com as correções da página 129, que é a atividade extra. Primeira questão: qual é o sistema do corpo humano responsável pela eliminação de substâncias nocivas ao organismo? Sistema urinário. Como essas substâncias são eliminadas? Essas substâncias são eliminadas por meio da urina. Confiram. Segunda: quais sistemas do corpo humano atuam em conjunto para utilizar nutrientes e gás oxigênio para obter energia? Sistema digestório, sistema cardiovascular e sistema respiratório. Terceira: quais estruturas do sistema cardiovascular são responsáveis pela distribuição dos nutrientes no corpo humano? Os vasos sanguíneos. Quarta questão: faça uma pesquisa. Por que o sangue é vermelho? Por causa da hemoglobina, proteína responsável pela cor vermelha do sangue, certo? Aqui você pode ter anotado muito mais coisas, tá certo? A quinta questão, vocês vão falar as conclusões, certo? De acordo com o que está falando aqui, né? Com as palavras de vocês, certo? Ó, depois de estudar a relação entre alguns sistemas do corpo humano, a que conclusões você chegou, né? Então, é pessoal. Sexta também é pessoal. Você já fez exames de sangue? Por qual motivo? Também pessoal, certo? Confiram. Ok? Agora vamos corrigir, certo? Sobre o sistema genital. Ok? Página 133. Vamos lá. Bom, agora vamos corrigir a página 133. Primeira questão: os testículos são os órgãos que produzem as células reprodutoras masculinas. B. O útero é o órgão no qual se instala um óvulo fecundado. C. A uretra é o canal pelo qual os espermatozoides são lançados para fora do sistema genital masculino. E na letra D, os ovários são os órgãos que produzem células reprodutoras femininas, certo? Aí diz assim, ó: agora escreva nas figuras correspondentes o nome de cada estrutura descrita acima. Então, na primeira figura, ovários e útero. Na segunda figura, uretra e testículos, certo? Confiram. Primeira questão. Segunda questão: complete a frase utilizando as palavras a seguir: mulher, fecundação, homem, união. Então, vai ficar assim a frase: para a formação de um bebê é necessário que aconteça a fecundação, certo? Que se dá mediante a união do ovocito da mulher com o espermatozoide do homem, ok? Terceira questão é atividade extra. Confiram essa página.
Pronto? Agora vamos corrigir, certo? Vamos agora corrigir a página 140, certo? Vamos lá? Página 140, primeira questão. Assinale V, verdadeiro ou F, falso. Primeira frase. Nas grandes cidades não há necessidade de estações de tratamento de água. Falso, né? Segunda frase. O esgoto recolhido pela rede de esgotos deve ser tratado e só depois lançado nos rios ou mares. Verdadeiro. Segunda questão. Converse com os colegas e o professor sobre. Letra A. Como é feito o tratamento de água nas estações? A água passa por um processo de purificação. Ela é filtrada para depois receber cloro e outras substâncias que matam os micro-organismos. Depois de tratada, a água é distribuída à população por meio de campos. Confiram. Letra B. Por que o esgoto precisa ser tratado? Para não contaminar o ambiente ao ser liberado na água ou no solo, certo? Então, confiram as respostas dessa página. Ok? Bom, meus amores, então é isso, certo? Façam agora as atividades extras. E até a nossa próxima aula. Fique com Deus, beijos.